Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um Yamascast. Já deixe seu like, compartilha, se inscreve no canal. Eu, Duda e Arthur estamos recebendo a influenciadora digital Mona Lisa. Bem-vinda. Obrigada. Mona Lisa, sua carreira começou tem muito pouquinho tempo, né? Como influenciadora. Isso, na verdade, quando eu fui despertar, né, que eu era realmente uma influenciadora digital tem pouco tempo. E você hoje influencia o quê? Porque hoje tem várias coisas. Tem gente que influencia de restaurante, de viagem, de estilo de se vestir. Você influencia o quê? Principalmente as mulheres, né? Isso, o público é, na sua maior parte, feminino, né? Na verdade, é o dia a dia. Abordo muito sobre violência doméstica, que muitas pessoas sofrem com isso dentro de casa, muitas mulheres, por causa do seu corpo, por causa da dependência emocional que tem no seu marido, né? Mas por quê? Porque as mulheres têm medo de procurar uma ajuda ou dentro da família, ou até de algum profissional, ou polícia. E elas acham que você, por ser uma pessoa de fora, pode auxiliá-las. É exatamente isso. A maioria das pessoas que me perguntam, né, pede opinião, que chegam nas minhas redes sociais, no direct, para poder conversar, elas falam isso. Ou já falou com a família e a família acha que é uma prostrada, que tá nessa situação porque quer, porque a pessoa não entende, a pessoa acha que está ajudando, mas não está. Na verdade, ela está julgando. Então, ela está atrapalhando a pessoa. Entendi. Aí a pessoa não consegue se movimentar porque a pessoa está cada vez mais com peso em cima dela, porque está sendo julgada pelas próprias pessoas que estão próximas, né? E aí fica cada vez mais se retraindo. E elas não conseguem mais desabafar. Chega um momento que elas falam, eu já sei o que eu vou ouvir, eu vou ser apontada, então eu não tenho mais por que desabafar. Errada, né? A pessoa se sente como errada, aí, né? Caramba. É isso aí. Chega muito pedido de ajuda? O pessoal pedindo socorro? Eu vou te falar. Eu acho que eu tenho que abrir uma ONG, sabe? Procurar umas pessoas aí pra gente poder entrar nisso. É até uma ideia, né? Boa. Porque todos os dias ajuda em relação ao corpo, né? Autoestima. E principalmente isso, que se sentem humilhadas dentro de casa, que sofrem violência verbal, né? Nem sempre é violência física, né? Mas elas sofrem agressão verbal também. E pra quem é de fora parece que é muito fácil, né? Pô, se o marido tá brigando, batendo, é só largar. A pressão psicológica é tensa, né? E às vezes a pessoa não tem filho, aí que as pessoas apontam mais ainda. Gente, mas não tem nada que te faça presa a esse homem. Claro que tem, é um vínculo emocional. A gente viu aí outros casos que teve aí, né? Sim. De meninas lindas aí que teve, que deu repercussão na internet agora há pouco tempo. São pessoas lindas, de família rica e que estão presas ao seu namorado, ao seu marido, simplesmente pelo psicológico, pelo lado emocional. O pior é que muitos nem percebem, né? Estão num relacionamento abusivo. Na verdade, eu pensei que muitas não percebiam. Mas como eu tenho conversado muito com essas pessoas que me procuram, né? Eu procuro sempre responder, porque assim, eu acho que eu também aprendo com elas. Sim. Né? Não só eu que estou oferecendo alguma coisa, eu também estou recebendo quando eu converso com elas. E eu percebo que a maioria sabe sim. Elas falam, eu sei que eu estou num relacionamento abusivo. Tem umas que já falam assim, eu vivo um relacionamento abusivo, não sei o que, já chegam falando isso. Então a maioria sabe sim. Mas você sabe, mas você não consegue se livrar daquilo. Sim. Não consegue. E como você virou uma influencer? Qual foi a história que fez você hoje ser uma mulher que representa as mulheres e ajuda elas? Na verdade, tudo começou pela aparência, né? Vamos dizer assim. Foi o cartão postal e logo em seguida elas viram, né? Como que era o meu jeito e tal. E foram vendo outras formas de continuarem me seguindo e continuarem seguindo minhas dicas e tal, me acompanhando. Eu era obesa desde criança, na verdade. Eu sempre fui uma criança, assim, acima do peso. Na minha adolescência eu fui gordinha, mas não fui, assim, muito gorda. Não fui, assim, não tinha obesidade mórbida. Mas sempre fui acima do peso. E já sofria bullying?
Na verdade, na adolescência, eu estudei no colégio militar. Então era mais difícil ter bullying, né? Mas tinha, tá? Tinha. Mas assim, eram umas roupas mais tampadas e tal. Era um padrão bem rígido, mas tinha sim. Mas sendo que eu preferia ser a engraçada. Tipo assim, as pessoas me zoavam, né, e tal. Aí eu zoava mais ainda, que eu percebi que quando a graça do bullying, pra quem faz o bullying, assim, a graça é você ficar triste, é você Sofrer, cair na pilha. Quer ver outra pessoa sofrer, né? Isso, é isso aí, é torturar a outra pessoa. E quando eles viam, eles me zoavam, a bola 7. Sou bola 7 mesmo, me chuta que eu vou rolar. Então, assim... Acabou a graça pra ele. Acabou a graça. E quando fui ver, eu fiquei meio que popular no colégio. Sabe? Por ser a menina legal que todo mundo andava. Não por ser a gostosa, a bonita. Mas chegava a te incomodar? Ou você, assim... No começo, sim. Você sabia lidar com bullying, ok. Mas você se sentir incomodada é um outro problema. Porque às vezes você estava bem com você, com o seu corpo, mas... Não, o que acontece? Não é que eu sabia lidar. Foi um escape. Pra eu não ficar 24 horas sendo zoada, né? O tempo todo aquela perturbação. Mas, na verdade, eu não tinha namoradinho. Assim, eu era vista como a legal, como a maneira, como a engraçada. Mas não... Como amiga, mas não na trupe das patricinhas, das bonitinhas. Isso, até elas andavam comigo, sabe? As bonitas, né? Assim, as que estavam no padrão. Mas disputavam homem com você? Não, não era, não tinha isso. Era como se eu fosse um amigo, uma amiga... Legal, uma amiga bacana. Uma amiga... E dos homens eu era um amigo homem. Eu era um menino, entendeu? Isso devia ser uma chateação, essa parte. Me incomodava um pouco, mas era menos pior do que se eu tivesse sido zoada o tempo todo, se eu não tivesse recorrido a essa maneira de viver, né? Vamos se você tivesse deixado te afetar e ficado seria reclusa. Muito pior. Você chegou a quantos quilos? Eu cheguei a 139 quilos. E foi aí que você achou, tem que parar por aqui, tem que emagrecer. Isso, foi na minha segunda gravidez. Eu tive uma depressão gestacional. Não foi depressão pós-parto, como é muito comum que a gente vê, né? Na verdade, eu tive uma depressão durante a gestação. Durante a minha gestação, foi caracterizada uma depressão em mim. Com 5 meses de gestação, eu tentei me suicidar. Eu tomei uma cartela inteira de Clopin. E eu tive que fazer lavagem, assim, eu pensei que me deu uma falta de ar, assim, meu coração acelerou e chegou uma hora que eu fui e desmaiei. Aí meu ex-marido me levou pro hospital, ele estava na rua e ele percebeu que eu tinha desmaiado porque eu não estava mais falando no telefone. A gente estava numa discussão. E ele chegou em casa e me levou pro hospital e deu tempo de fazer. Aí fiz lavagem e consegui passar por isso. Mas também foi a única vez que eu tentei me matar. Mas foi aí que eu vi que eu cheguei ao extremo. E eu tinha um plano de saúde, né? Porque meu filho foi planejado, meu segundo filho. Sendo que não passava pela minha cabeça fazer uma cirurgia bariátrica. Porque são 2 anos de carência, né? Quando você contrata o plano. Eu contratei o plano para poder acompanhar isso, a minha gravidez. E aí é 1 ano só, né? Na verdade, eu paguei o parto separado, mas todas as consultas, todos os exames, o plano cobriu. Então, foi para isso mesmo que eu fiz o plano, né? Mas uma cirurgia bariátrica ainda é muito caro, né? E na época, há 7 anos atrás, né, quando eu estava grávida, 8 anos atrás, era mais caro ainda, né? Era menos viável. Na verdade, ainda era meio que um tabu, né? Eu vejo que hoje é muito mais falado sobre isso. Antigamente as pessoas ficavam apavoradas e eu senti muito medo também de fazer. E eu comecei a entrar em grupos. A internet, na verdade, ela foi fundamental em tudo para minha vida hoje, né? Eu costumo falar para as pessoas que as pessoas têm que usar o lado bom da internet. Muitas pessoas só querem usar o lado ruim, que fazem fake, isso e aquilo, para poder falar mal das pessoas, que
para poder fazer... Ou então só coisas fúteis também, né? Não é tipo eu entrar no Google, estou com dor de cabeça e no cotovelo. Então tá, o Google responde, você está com câncer, né? Vai se tratar. Não é esse tipo de besteira, né? É só esse tipo de coisa que aparece. Só esse tipo de coisa, né? E aí, então você, depois desses grupos, de você conversar com o pessoal da internet, entender como era o procedimento, você tomou coragem pra fazer. Eu perdi o medo, exatamente. Aí, por acaso, que eu não acredito em por acaso, né? Eu acho que tudo segue uma ordem, né, divina. O plano autorizou a minha cirurgia. Pô, que legal. Sem ter completado os 24 meses, né, da carência. Autorizou minha cirurgia. Quando meu filho tinha 6 meses de idade, de nascido já, né? Eu fiz a cirurgia bariátrica. Foi dia 13 de setembro. Há 7 anos atrás. Vai fazer 7 anos agora. Mas você teve aquele procedimento de ter que perder um pouquinho de peso pra... Não, no meu caso não, porque geralmente quando eles pedem para poder emagrecer um pouco antes, é quando a pessoa vai mexer no intestino. Muitas pessoas não sabem, tá? E é até legal falar sobre isso aqui. Até lá no Super Pop também eu falei sobre essa diferença e tinha uma médica lá, ela explicou. Existem vários tipos de cirurgias bariátricas, né? No meu caso, foi cortado, né? Grampeado, assim. Só o estômago? Um pedaço do estômago. De forma vertical. Eles chamam de gastrectomia vertical. Mas existe bypass, que é um outro tipo de cirurgia. Que mexe no intestino também. O intestino em outro pedaço. Quando o intestino também está dilatado, porque não é só o nosso estômago que dilata, o intestino também dilata, porque ele faz parte da digestão. Então, o intestino, ele dilata, eles cortam um pedaço do intestino, porque quanto mais dilatado, mais ele reabsorve no final, né? O que teria que ser jogado fora. Aí eles cortam também o intestino. Geralmente, essas pessoas que cortam o intestino, elas têm... é muito mais evasivo. No seu caso, é reversível? Não, não é reversível. Não, eles cortaram um pedaço e remendaram. Isso. Digamos que seja reversível pelo fato de que o nosso organismo, ele se adapta o tempo todo, né? Então, seria reversível na questão de que pode dilatar de novo, de que o meu estômago pode voltar à mesma capacidade que ele tinha antes de... Como aconteceu comigo. Você não preparou a sua cabeça para o novo corpo que você conseguiu. E aí você continuou com aquela famosa cabeça de gordo. Que eu tenho até hoje, né? É muito difícil, porque... Imagina, você vive uma vida inteira, né? 27 anos vivendo de uma forma... Tudo que você vai mudar, seu hábito, né? Até mesmo seu organismo, já não se torna nenhuma coisa mais só do seu cérebro, da sua consciência. O seu organismo já está acostumado àquilo. O seu corpo já está acostumado a receber aquela quantidade de alimento. Sim. É psicológico também, né? É psicológico e físico também. Já foi até comprovado isso. É como se fosse uma abstinência. É uma abstinência que a gente tem de comida. Porque eu já vi muita gente que faz essa cirurgia e aí se vê na seguinte situação. Ele vai com os mesmos amigos para, de repente, uma pizzaria, uma churrascaria, e aí aquela alegria de botar para dentro comida, assim como ele tá vendo os outros fazendo, já não entra mais. Cabe um pouquinho. E aí o psicológico, a pessoa já começa a surtar, porque o prazer tá ali em ele tá degustando coisas, só que ele come um pires às vezes, no início, né, porque depois vai dilatando, e aí ele não consegue, senão ele começa a vomitar, passar mal. E aí começa a surtar. Isso. E aí você come com culpa e você come até passar mal se você não tiver um psicológico forte, que foi o que aconteceu comigo. E que tem que ter um tratamento, um acompanhamento psicológico. Exatamente. Né? Não pode largar. No começo, né, assim que eu fiz a cirurgia bariátrica, a gente bebe um copinho de café, só líquido, tem toda uma dieta que vai cronologicamente, né? Ela funciona de acordo com o tempo. Você vai passando do líquido pro pastoso, aí vai para depois chegar no... Aí o que acontece?
A maioria das pessoas que tem transtorno alimentar, eu acabei virando meio que uma expert no assunto, porque eu passei pelos extremos. Eu fui obesa e eu fui anoréxica. Então, assim, se você perguntar pra mim, conversar sobre transtorno alimentar, eu vou conseguir, assim, te colocar uma bagagem boa, né? Eu fiquei anoréxica por quê? Porque você come com culpa, você come pra passar mal, né? Sim. Você come, aí você passa mal, aí você come com culpa. Você começa a comer e você passa mal, porque você come como antes, né? Quando você era gordinha. Seu estômago não tá mais recebendo aquilo. Aí você começa a criar uma culpa dentro de você. Por que eu tô comendo? Se eu vou passar mal? Por que isso? Eu vou engordar tudo de novo e eu não tô emagrecendo conforme eu deveria emagrecer. Eu ainda tô gorda. Você se olha no espelho e se acha gorda. Eu cheguei a 68 quilos e eu continuei me achando gorda. Eu tava com o rosto chupado, com aspecto de doente. E eu continuava me achando gorda. E você estava tendo um acompanhamento psicológico nesse momento? Não, foi um erro muito grande. Muito grande mesmo. Eu sempre aconselho as pessoas a se tratarem realmente com um psicólogo. Os e médicos até mesmo mesmo avisam, né? Na verdade, para você operar, você tem que ter um laudo psicológico de um profissional antes de Eles qualquer instruem coisa. que você tem que continuar fazendo. Exatamente, né? Mas eu acredito que a maioria das pessoas, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, não continuaram. E aí que tá o erro. Volta. É aí que tá o erro. Volta e descamba para outros problemas, né? Como Outros anorexia. problemas psicológicos. Isso, eu tive bulimia, porque eu comia... Quando eu comia muito, eu botava o dedo na garganta para vomitar. E isso gerou uma dor no estômago que eu tenho, assim, que nunca vai embora. Até hoje. Tem relatos de gente que faz essa cirurgia e que eu já até conheci, que o cara não consegue comer, mas ele consegue beber o que ele não podia antes. Então o cara pega uma lata de leite condensado e manda pra dentro. Já teve gente que morreu comendo uma lata de leite condensado Só que depois o que dessa acontece? cirurgia. Se você fez a cirurgia para reduzir o estômago, para não enfiar comida dentro, e você continua ingerindo alimentos com teor calórico absurdo ou doce, um monte de coisa, não adianta, você não vai emagrecer. E aí começa a afetar a cabeça também. Mais uma coisa. Porque de início você perde um peso muito rápido. Tipo, eu casei em outubro, eu já tinha perdido 23 quilos em um mês. Em 30 dias eu já tinha perdido 23 quilos. E aí depois tudo é gradativo no corpo. Primeiro é aquele impacto, até quando você faz uma dieta daquelas bem rigorosas. Primeiro você perde 5 quilos. Depois você vai 5 quilos em uma semana. Depois você perde 1 quilo em uma semana. Depois 1 quilo a cada 2 semanas. Você vai continuar perdendo. Mas pra gente entender isso, no desespero, eu parei de emagrecer. E aí começa o desespero. Aí gera outro tipo de transtorno alimentar, que é o inverso. Entendeu? E o processo de recuperação também as pessoas acabam sabendo, vai ser mole. Não é fácil, né? Gente, não é fácil. Não é fácil. Mas sempre me perguntam também, sabe? Mona Lisa, eu tô com medo de fazer bariátrica. Realmente existe risco, mas isso, qualquer tipo de cirurgia tem o risco, né? Se você tiver um acompanhamento do médico, ouvir tudo que o médico fala é importante. E ter consciência, né? E entender que, na verdade, não é só a aparência. Porque se a gente for só pela aparência, eu não acho que seria um incentivo para poder tirar seu medo de morrer. Você não queria entrar num padrão da sociedade quando você fez a cirurgia? Não foi esse caso? Ou foi esse caso que você queria pelo menos chegar próximo de ser uma mulher cobiçada, que você não se sentia uma mulher cobiçada? Então, eu era casada e, assim, eu não tinha descoberto nenhuma traição ainda, não, do meu marido, não. Não foi esse o caso, não, mas é perante as pessoas. Então não é o termo de ser cobiçada, não. Perante as pessoas mesmo, as pessoas te olham diferente. Perante a sociedade, como ela te vê isso. Olha, eu vou te dizer, hoje, quem me conheceu lá atrás, eu lembro cada pessoa como me tratava e como me trata hoje. Isso tudo por causa da minha aparência.
E agora, uma coisa seus automática das seus pessoas. invejosos, essa daqui é a musa do Flamengo agora. Então, chupa todos vocês aí. Quem me viu, quem me vê, né? Quem te vê. Conta essa história do Flamengo. Conta aí que é muito boa, Mona Lisa. Eu tinha um namorado quando eu tinha 16 anos. E eu era gordinha, né? Uma bolinha. E eu ficava no meio da torcida da raça, junto com ele, que ele sempre foi muito louco, muito apaixonado pelo Flamengo. Já tomou vários piaus já dentro de ônibus por estar com a camisa do time no jogo. Mas você não era viciada no Flamengo? Você só acompanhava? Eu acompanhava ele. Eu era meio que Maria vai com as outras. Mas eu gostava daquela energia da torcida, sabe? Ali, porque as pessoas, elas são muito apaixonadas mesmo. Pessoas que viajam, já compram com antecedência, eles fazem festa, se reúnem. Eu fui ver que a torcida do Flamengo em si, claro, existem outras, mas a do Flamengo, desculpa, né? É a maior do mundo, né? Então, assim... É verdade, Eduardo. É porque ele tricolor, é a maior do ele mundo. não embarcou na sua. É a maior do mundo. É a maior do mundo. Não conheço esses dados. Tricolor. Continua. As pessoas são dedicadas mesmo. E existem uma coisa fora do campo, sabe? Que eles continuam trabalhando. Você vê que o Flamengo tem loja do Flamengo, né? Lojas em shopping e tal. Sim. E, assim, a torcida, ela faz doações de alimentos. Fazem várias coisas que a gente, olhando ali no estádio, né? A gente olha assim, a gente fala... a grosso modo falando, é uma cambada de homem, de gente, sem ter o que fazer, para poder olhar para lá e para cá, o povo correndo atrás da bola. Porque quem não tá ali dentro daquela energia, não participa e tal, olha dessa forma. E não é assim. Eles fazem campanhas, ajudam muitas pessoas. Existe uma atividade fora do campo, mas tudo ligado. Mas nessa época, quando você tinha 16, você já participava disso? Eu não era credenciada, né? O meu ex-namorado, né? O meu namorado que era. E ele era muito apaixonado. Ele era lá do pessoal de Rocha Miranda. E ele era da raça. E a gente ficava lá nos jogos e eu ficava com a bandeira. Eles falam que é bandeirar, né? Uhum. Aí, que é sacudir a bandeira. É pesado pra um cacete aquela bandeira, né? Muito. No dia de chuva é pior. Muito. Mas são várias pessoas, entendeu? E eu gostava desse clima, eu gostava de bandeirar, mas assim, eu não era vista como as meninas bonitas, né? Que elas eram as musas, né? Elas eram as a musa não balança a bandeira. Não, então, é isso aí. Mas a Mona Lisa balançava, a gordinha, entendeu? E hoje eu tô assim, como se eu tivesse no outro lado da história, do lado que eu olhava, né? Que eu olhava assim, poxa, que meninas bonitas e tal. Ai, tá todo mundo olhando pra elas. Pra mim, não olhavam pra mim, olhavam pra bandeira que eu tava segurando. Uhum. Aí agora, há pouco tempo, depois disso tudo que aconteceu na minha vida, né? Que a internet me proporcionou, né? De ficar conhecida pelo meu antes e depois e tal. Eu fui convidada por um amigo que é empresário de vários jogadores e tal. Ele me apresentou ao Macula, que é o presidente da raça, da torcida Raça Rubro-Negra, há muitos anos mesmo, e muito dedicado. E aí, numa conversa, contei minha história para ele de superação e tal, tudo que aconteceu comigo, da minha vida. E aí ele foi e falou, poxa, você é a musa do Flamengo. Aí eu falei assim, você é a musa da nossa torcida, você é a musa da torcida do Flamengo, já pode se considerar a musa do Flamengo. E a gente tem uma escola de samba e você vai ser rainha da bateria. Que isso. Aí eu nunca imaginei. Realmente, porque a gente vê assim, no carnaval, são corpos esculturais, né? Tudo tem um padrão. Sim. E já é um padrão que vem de anos, muitos anos. Uhum. A gente vem tentando quebrar e tal os padrões, mas... É difícil. Mas o que você acha dessa galera que tem esse movimento
body positive, que as gordinhas e gordinhos querem meio que tentar fazer uma imposição à sociedade que aquilo também é bonito, também é belo, Isso. também deve ser exposto. Então, eu acho muito legal, porque, na verdade, não existe padrão, né? E a gente tem que se conscientizar que a gente tem que ver por dentro da pessoa. A gente olha muito por fora e acaba se esquecendo de olhar as qualidades da pessoa, outras qualidades que, na verdade, são as verdadeiras qualidades da pessoa. Eu acho legal. A gente só tem que tomar cuidado com isso por causa da saúde, que é o lado principal dessa história toda. Exatamente. Né? É o lado principal dessa história toda, é a saúde. Então, se a gente meio que ficar enfatizando isso, né? A gente, sempre quando a gente levantar essa bandeira, que eu também levanto nas minhas redes sociais, eu falo, você é bonita como você é, mesmo eu comercializando um produto emagrecedor, né? Eu prego que a pessoa, se ela se acha bonita, gordinha, acima do peso, ela tem que permanecer daquela forma. Entendeu? O que é diferente de misturar as coisas e dizer que aquilo é saudável para todos. Exatamente. E que é um mundo maravilhoso. Mas existem gordinhas que não têm problema de saúde. Mas, infelizmente, se não tem, elas tendem a ter, tá? Com o tempo. No futuro, Exatamente. é bem provável que tenha algo... Então, assim, tá sempre se cuidando mesmo referente à saúde. Eu acho legal, mas tem que ser um legal supervisionado. A pessoa está sempre supervisionando, assim como essa ditadura da magreza também Arthur, tem que você ser tá supervisionada. Mais ou menos. Mais ou menos. Sua dietinha tá em dia? Não tá, não. Não tá, não. Mas né? eu tô bem, tô feliz. A sua está em dia? Nunca tá. Nunca tá. Agora, e essa linha de produtos agora que você tá cuidando? Você virou uma marca de produtos de saúde, né? Isso. Como é que começou isso também? Tudo começou porque, como eu estava falando lá, eu já eu virei anoréxica, né? E depois eu engordei tudo de novo. Aí as pessoas perguntam, nossa, você de anorexia, que não queria comer, botava o dedo na garganta para vomitar, voltou a ser obesa. Gente, como eu falo, o psicológico é muito difícil a pessoa desvendar, sabe? Tem coisas que a gente tem picos, né? São picos e vales, vamos dizer assim. Então, assim, já tô gorda mesmo, porque eu sempre me achei gorda, mesmo estando muito magra. Chegou uma hora que eu falei, já tô gorda mesmo, então dane-se. Chutou o balde. E aí foi quando eu voltei a engordar e eu engordei quase tudo de novo. Mas teu estômago dilatou, né? Dilatou de novo. É isso que eu falo. Bariátrica não é para sempre. As pessoas têm que prestar muita atenção. É como se fosse o pontapé, mas você está sempre e não é para todos, né? Nem todo mundo, não. Por isso se você não fizer uma reeducação alimentar ou algo desse tipo, vai descambar. Exatamente. Não é a solução. Até porque você não pode... Existe fazer segunda bariátrica, mas se for feito um método primeiro e depois você vai lá e faz a segunda, que é tirar uma parte do intestino. No meu caso, até teria como fazer uma segunda bariátrica, entendeu? Mas a maioria das pessoas não, porque a maioria já faz essa parte, a primeira vez já tira um pedaço do intestino, então não pode fazer de novo. Exatamente, não tem como. E a recuperação é bem drástica. Exatamente. Então, assim, eu acho que as pessoas meio que fantasiam também um pouco. Não, fantasia muito. E eu acho que não é só fantasiar, é a questão do... O gordo preguiçoso, ele não quer academia. Ele não quer nutricionista, ele não quer ter um personal, ele não quer ir para um spa, ele não quer fazer absolutamente nada, ele quer um milagre que salve ele. Exatamente, aí ele acha que o milagre é o fazer o radical. Sendo que nem sempre. E eu acompanhei amigos que fizeram e em que perderam 30 quilos só na recuperação. Eu falei, cara, você não sabia antes de ser operado que você teria que beber copinho de chá, de água, só o caldinho do feijão, só a água do feijão durante 3 semanas, 1 mês, 2 meses, eu não lembro qual era o período. Eu falei, quanto você perdeu nesse período? Uns 30 quilos. Eu falei, então você não precisava ter sido operado, era só você passar a fazer o que te mataria se você não fizesse, que é seguir a regra depois pós-cirúrgica. Mas né? é muito complicado mesmo. Tudo vai de um acompanhamento psicológico. Sim. Quem
resolve assim, eu vou emagrecer, eu vou fazer dieta, vou treinar. Primeiro de tudo, as pessoas sempre esquecem disso, é ter um psicólogo. Não há achismo do que ele acha ou não deixa de achar, ou dando conselho. Porque tem uma galera que, além desse processo, amigos que eu perguntei, você já tentou ir pra academia? Todos dizem que já tentaram. Então tá bom, tentou. Já tentaram meio de tudo, né? Mas não é real. Você já contratou um personal trainer? É caro. Mas você sabe que a cirurgia vai ser bem cara, pós-cirúrgico também, porque não é só... operei e tô novo. Você tem que tomar remédio, Sim. Você tem que tomar vitaminas. Pro resto da vida. O closet novamente. Você vai trocar de... É um processo muito Pro resto caro da vida e tem delicado. Então aí você fala, então não quer contratar o personal porque é caro. Você sabe que você vai ter que pagar o anestesista. Né? Você sabe que você vai ter que pagar um monte de coisa. Na verdade, são desculpas que a gente se dá, né? Porque a gente não quer tentar. Eu acho que isso foi uma indireta pra você. Me deixa, Eduardo, me deixa. Mas você estava falando, a gente estava falando da marca que você Isso, tava aí eu fui, como eu engordei novamente, né? Eu precisava emagrecer de novo. Né, eu já tinha pegado o gostinho, né? Na verdade, a aparência, ela abre muitas portas mesmo. Se eu falar algo diferente disso, é mentira, sabe? É hipocrisia. E aí, várias portas foram se abrindo, né? E aí, quando eu comecei a engordar de novo, meu Deus, as portas vão se fechar. Tudo de novo. Sim. Porque você sai do padrão. Infelizmente, você realmente não se encaixa. Você sentiu o gostinho e viu que realmente a realidade é essa, né? Tu falou, pronto, vai descambar tudo de novo. Vou ter que voltar a balançar a bandeira só. Exatamente. Aí, o que aconteceu? Como eu já estava forte na internet, o Thiago, que ele comercializava uma fórmula natural, né, de emagrecer, um eliminador de gorduras, ele me convidou para poder ser divulgadora. E aí ele me pagava, era um trabalho, e eu tomava o produto dele, a fórmula dele. E eu emagreci 32 quilos com essa... Deu certo a fórmula. Em 3 meses. Caramba. Aí eu falei, gente, se emagrece mesmo. Aí eu fui Porque o pessoal normalmente acha, né, que você tá tomando a fórmula, que você tá fazendo propaganda, e por trás você tá tomando um monte de outras coisas, academia, fazendo... Ou até cirurgia mesmo... pra fazer um fake. Isso tem muito fake. O pessoal faz cirurgia. Isso é muito comum, tá? Isso é comum produto, de verdade. Inclusive, eu tenho clientes que falam, eu posso usar seu antes e depois? Eles mandam pra gente, mas não deixa a gente usar. Porque tá fingindo pras pessoas. E não é só na internet, famoso, essas coisas não. Pessoas normais fingem pra família, pra poder dizer emagreci fechando a boca. É um tabu até hoje. É um tabu você tomar um remédio, você ter algum tipo de interferência, né, para poder você emagrecer, porque dá uma impressão de que com o remédio não foi força de vontade. Operando não foi força de vontade, entendeu? Mas não é bem assim. Cada um sabe o seu limite, né? Cada um sabe o que é sacrifício para si. E o processo todo, né? O que passou, né? Exatamente. Só quem tomou xenical sabe, né? O que acontece com o rabo de tanto ir ao banheiro, né? Exato. Sabe o que é? Xenical é um remédio que você fica igual um pato. Tomou, comeu gordura, cagou na hora. Se caga tudo. Exatamente. Então, assim, tudo é doloroso. Na verdade, tudo tem seu esforço, sim, mas ainda existe esse tabu. E é um tabu, assim, muito grande. E esse remédio, você não teve revertério nenhum? Você não se sentia mal, ou não ficava nervosa, ou... Não, então, como ele é natural, a gente vai bastante ao banheiro também. Mas é mais quando você consome muita gordura. Mas ele é natural, não altera a cabeça, né? Não, porque dos sintéticos eu já tomei de tudo. Tudo que você possa imaginar. Deixa a galera pirada, né? Fica maluca. Esse desses doutores caveirinhas que tem espalhado por aí... Sim, eu já vi de divórcio e de confusão de pessoal em delegacia por causa disso... E a pessoa que faz... Fica louco. Fica mesmo, fica de avançar louco. E tudo. Quebrar a casa inteira. Verdade. Depressivo, quem tem predisposição a ter algum tipo psicológico, de problema, distúrbio, surta eu ia na falar hora. sobre isso. A pessoa que faz cirurgia bariátrica, ela já fica com uma predisposição à depressão.
Inclusive a personalidade... E alcoolismo também. E tem algumas que não sabem, algumas pessoas que fazem a cirurgia, além de adquirirem intolerância a alguns alimentos, o que isso é contornável, mas a personalidade de algumas muda. Então aquele cara brincalhão... Quer ver uma coisa? Mais introspectivo. Já reparou quando o pessoal fala assim, aquele humorista era engraçadão quando era gordo, e agora ele não tá mais engraçado? Não é porque ele era gordo, porque alguns da personalidade muda. Então aquele cara engraçadão, alguns até por defesa, né, por aquelas brincadeiras de ser gordo, ele é muito engraçado porque ele consegue fazer uma barreira, uma defesa pra ele nisso. Agora outros de fato mudam, viram outras pessoas. Fica a pessoa nervosa, uma pessoa ansiosa, uma pessoa agressiva, e ninguém fala isso, ninguém sabe. Só sabe quem conviveu com alguns que se tornaram pessoas completamente diferentes. E tem gente que fica maluca mesmo, tá? Maluca mesmo. De tomar remédio. Já tem predisposição a isso. O alcoolismo também. Suicídio, o alcoolismo é uma coisa muito recorrente. O alcoolismo é muito recorrente de quem faz bariátrica. Então não é uma brincadeirinha aí. Exatamente. Tem que estudar muito bem, que não é só, né, de repente começar com um balão gástrico, que é uma coisa menos... Mas também, se tirar e continuar comendo igual um boi, vai comer, na vai verdade, engordar. tudo é uma reeducação, né, alimentar. Como eu não tenho não tive essa reeducação alimentar, eu fico nos altos e baixos, mas eu tô sempre lutando, né? Às vezes eu vou e engordo 5 quilos. Você olha na balança todo dia? Quase todo dia. Quase todo dia. E hoje, como você cuida do seu corpo? Então, hoje eu fico nessa aí da balança. Apenas a nível de alimentação? Alimentação. Mas academia você não... Eu coloquei um chip agora... Tem pouco tempo. Que foi esse chip aí? Eles chamam de chip da beleza, né? Mas na verdade é uma carga hormonal que coloca aqui na parte da pele, assim, por dentro, né? Subcutâneo. E ele libera hormônios sexuais, que a gente sabe que os hormônios sexuais, eles interferem em todo o funcionamento do nosso corpo, né? Porra, o libido vai lá pra cima. Então, a bariátrica, ela também pode fazer isso, diminuir o libido, tá? O que tem de homem broxa por causa da bariátrica. Exatamente. Mulher eu não sei, porque eu não tive contato. Mulher também. Eu, por exemplo, eu perdi totalmente. Homem broxa? Amigos que não funcionam mais. Sim, é verdade mesmo. E aí, olha outro quesito. O cara que não consegue ser mais funcional já afeta o estresse da cabeça dele. Uma coisa tá interligada à outra. E não funciona mesmo. Já vi de cara querer reverter e não dá pra reverter porque cortou o intestino. Se fudeu. É verdade. E esse chip serve tanto pra homem quanto pra mulher? Serve sim. Eu coloquei esse chip, realmente o meu libido tava zero, assim, em termos de vontade, né? Depois que já começava a fazer, é diferente. Já ativava, mas... A assim, testosterona tava baixona lá mas embaixo. de sentir a vontade no antes, vamos dizer assim, né? Não. Aquela preguiça de começar alguma coisa. Exatamente. Mas além dessa vontade, foi que a pele fica mais bonita? Ele serve para poder regular tudo que está desregulado no seu corpo. Isso vai dos exames de cada um, né? Ele programado o chip. Isso, ele é como se fosse um chip personalizado. Entendi. Você vai fazer... Eu fiz 170 exames. Nossa. Eu colhi 26 tubos de sangue. Aí... Nossa, desmaio na hora. Passou de 7, eu já tô começando a esmorecer. 3 quilos só nisso, né? 3 quilos. Aí, o que acontece? Com o resultado desses 170 exames, o médico, né, ele vai analisar a carga de hormônio e quais hormônios ele vai ter que implantar em você. E quanto tempo fica esse chip? O primeiro que eu coloquei 3 chips. Porque ele viu que, de acordo com os meus exames, o que eu precisava. Ele pergunta qual é o seu objetivo também. Aí é tudo uma coisa, como se fosse uma coisa casada, né? Com o que o paciente quer e com o que o corpo precisa. Certo. Tem que estar combinado aquilo ali. Não adianta eu querer uma coisa e o meu corpo está precisando de outra e não vai dar para chegar naquele meu objetivo. Mas basicamente, eu fiquei muito flácida, né? Eu fiquei até menos do que o normal pro peso que eu cheguei, mas eu fiquei bastante flácida. Então, assim, ele ajuda na produção de colágeno, então, assim, melhora muito a flacidez. Eu já vi isso na primeira semana, a diferença na flacidez. Deu uma enxugada,
Esticou legal. Endureceu, né? Ele também ajuda a eliminar a gordura também. E a massa muscular, no caso, a massa magra, ajuda na definição do corpo. Aí, para isso, eu tenho que malhar. Disso, Arthur. Aplica, tu vai ficar... Mas é muita coisa. Mas aí tu vai ficar um taradão, né? Porque benefício. se botar testosterona em você, pra tu malhar Imagina. e tal, vai virar uma máquina de sexo. Máquina. No Brasil, ainda é meio que Novidade. meio que novidade, mas já tem muitos anos já que vem fazendo esse procedimento, né? Esse tipo de tratamento. Eles chamam de tratamento. Eles chamam de TIS, né? Que é a sigla, né? Que é um e agora tratamento você vai hormonal. virar uma nova cobaia pra isso, pra... Na verdade, eu não sou cobaia não. Porque muitas pessoas que eu conheço colocaram. Mas vai virar referência. Artistas. Oi? Vai virar uma referência agora, até para o seu projeto de vida, né? De você poder falar daqui a um ano, não, botei isso também, adiantou para isso. Primeiro dura 6 meses, ele é absorvível. Primeiro a gente sente, né, no começo. Depois o corpo vai dissolvendo ele, vai absorvendo. E aí ele some. E tem o outro que eu vou colocar depois que eu tinha que absorver esse todo, né, de 6 meses. Aí esse vai ser o permanente. É como se ele fosse um suporte, vamos dizer. E não deu nenhum efeito colateral? Não. É? Que fantástico. Olha, que maravilha. Bom, assim, o meu libido aumentou. Não, efeito colateral bom é ótimo. e aí, Efeito colateral com ruim, Mas não. será que é bom? E aí, com isso, transa mais, emagrece mais, então Exercita assim... mais, é uma maravilha. Um ciclo, né? Mas coisas ruins não, né? Não. Não, só não ficou com dor de cabeça. Pode dar um pouco de... Não, pode enjoo. dar um pouco de espinha, ele me avisou. Mas comigo não aconteceu. Isso também Enjoo, depende nada? do organismo. Não. E quais são os projetos Mona Lisa, fim de pandemia, começo de pós-pandemia? Eu sei que tem um próximo aí que tá rolando Tem aí. um próximo, até porque a gente não sabe se vai poder falar ou não também. Já pergunta logo a produção Estamos aí. dependendo da produção da Mona Lisa para saber se vai poder falar. Pergunta aí, a gente corta na edição. Liberou atrás da Pode máscara falar? ali. Pode falar? Opa! Deixa eu falar. Primeira mão. Como isso tudo aconteceu comigo, né? Coisas que eu não imaginava. Eu precisei, né, contratar uma assessoria. O Bruno é uma pessoa que é muito mente aberta e ele tem muito conhecimento também em, vamos dizer assim, início de carreira das pessoas, né? E como eu fiquei muito conhecida e tal na internet e tal, eu falei, poxa, vamos trabalhar melhor isso e usar o lado bom, né, disso, pra gente poder expandir. Como tudo que eu faço hoje, além do meu público, né, é relacionado ao corpo, à aparência, ao bem-estar, à autoestima, porque a autoestima da mulher, ela muda a vida toda da mulher, ela muda o lado profissional da mulher, ela muda a vida familiar, como a gente é com os nossos filhos. Sim. Tudo muda. Quando você está bem com você mesma, se sentindo bonita. Tá bem com tudo, com todo mundo. Exatamente. Isso influencia em tudo. E eu conversei com os meus filhos primeiro, né? Porque eu tenho um filho Quantos anos eles têm? Eu tenho um de 7 e um de 11. São pequenos. Mas o de 11 já é bem esperto e os coleguinhas e tal da escola, mas aí... E o que você conversou com ele sobre o quê? Ele falou, mãe, pode ir, mãe. Ai, ninguém vai me zoar, não, porque a gente tem aquela preocupação, né? Claro. Aí eu vou posar nua. Na verdade, eu já posei, né? Que eu já fiz as fotos. Mas ainda tá em processo de edição para poder ser lançado e tal. Para 2 revistas. E eu tô muito feliz, porque eu vou ser a capa, né? De qual revista? Da Spice Fire, que é uma revista impressa. Também tem na internet também, né? Pacotes digitais, isso. Mas a minha vai ser impressa da Spice Fire. Será que a gente vai dar um cupom para ver essa impressa? Um digital, desconto. Eu espero que ela chegue aqui autografada. Nossa. É o que eu espero. Eu vou chamar vocês para a festa de lançamento. Olha que chique. Agora eu gostei demais. E a revista Sexy, que o Bruno fechou lá com eles e
é uma novidade que eu vou dar início aí a essa era digital, né? Da capa da revista digital, não é isso? Vai ser o lançamento. Vai Essa ser o você já tirou pontapé. as fotos também? Já tirei as fotos das duas. Pode dizer já onde foi? Sim, uma foi o ensaio Musa do Flamengo mesmo, um ensaio assim futebolístico, né? Foi num campo e tal, num campo de futebol. Aí tem umas fotos também bem legais dentro do vestiário. Você postou até no teu Instagram uma última agora, que aquela dali faz parte? Não, aquela ali não é da revista, não. Da revista é outro look, outro cabelo, outro tudo. As da revista só na revista, gente. As da revista sem só spoiler não ainda. Não é o mesmo ensaio, não é. Aquilo ali foi um pré-ensaio, vamos dizer assim, pra eu me soltar, porque eu não era modelo, né? Foi difícil? Aí, olha, você acredita que eu pensei que ia ser pior? Porque como eu tô tão bem resolvida com o meu corpo, com tudo, algumas pessoas até falam, nem é isso tudo, sou isso tudo sim. Hoje eu tô muito bem resolvida. E por eu estar tão bem resolvida, eu não tenho vergonha de ficar nua. Tá feliz, né? Eu não tenho mais vergonha, com todos os meus defeitos, que todo mundo tem, qualquer mulher tem. Eu não tenho mais vergonha. Então, eu pensei que seria mais difícil. Como eu não tenho vergonha de ficar nua, o meu nervosismo não foi por estar nua. O meu nervosismo foi por estar fazendo o que o fotógrafo estava pedindo mesmo. Assim, Só que tem processo, né? o ângulo. Sim, mas você tá com puta profissionais ali, você não tá fazendo pra Olha, qualquer vou te falar, só profissional. Sim. Exatamente. Foi o Rafael Antônio que fez de uma, e o Doni, que também já estão acostumados a fazer capa de revista. Então eles já estão acostumados também. Essa é uma revista que já está há muitos e muitos anos, né? Isso, é. E você já tem data para lançamento? Então, eles estão querendo apressar isso daí, né? Eles estão editando as fotos. Esse ano. Eduardo, tem que ser para um mês no máximo. Já queria que fosse esse mês agora. Mas eu tô tentando ver se faz em agosto, para poder fazer uma festa de lançamento e tal. E estaremos lá, né? Já fomos convidados. Senão vou ter que chamar uma quantidade de pessoas muito reduzida por causa da pandemia, né? Vai ser mais legal esperar, vai ser maneiro. Mais uma meia dúzia já tá tranquilo. Vai ser maneiro fazer uma festa legal, né? Esperar o pessoal vacinar. O da Sexy foi na balada, porque como eu fui durante muitos anos presença VIP em eventos, né? Tem a ver comigo. Então, as duas coisas que eu quis fazer, os dois temas, são coisas que têm tudo a ver comigo, né? O Flamengo, no caso, é o mundo do futebol, né? E também o mundo da balada, o mundo da noite carioca. Legal. E foi numa boate também, ali na Vila Valqueire, na Intendente Magalhães, na Mansão Imperador. Demora muito tempo? Demora. É chato, gente. Vocês, meninas. Mas demora tempo. Que é fácil. O quê? Você consegue fazer todas as fotos em um dia, pelo menos? Consegue. Matando, mas faz. Então, é muito cansativo. Nas últimas fotos, os meus olhos já estavam vermelhos, sabe? Porque, por mais que você fique à vontade e tal, e o fotógrafo já seja experiente, tem hora que você tem que travar. Ele para, aí você tem que ficar parado naquela posição. Segura a respiração. E às vezes são posições que são desconfortáveis por causa do ângulo. Tem que ser favorável ao ângulo e não a você se sentir bem na posição. Então, se o seu corpo chega naquela posição, não importa, tem que ficar bonito na foto. Isso. Aí eu até abordei sobre isso no meu Instagram, né? Porque as pessoas acham que ser modelo é só glamour. Aí eu falei, meninas, parabéns. Eu até falei sobre isso quando eu fiz as fotos. Gente, é muito chato ser modelo, assim, é muito chato fazer as fotos, é muito cansativo. As pessoas glamorizam muito, né, tudo, mas na verdade aí acabam achando que elas vivem fácil, de uma forma, de um jeito fácil, que é uma vida fácil. Mas poucas falam também, né? A pessoa só quer mostrar, às vezes, o glamour, não quer mostrar o lado cansativo, trabalhador e tudo mais. Eu já vim pra sair quebrando isso tudo. Quem me segue sabe que eu falo a realidade, entendeu? E quem quiser seguir a Mona Lisa, fazer perguntas, ser a conselheira... É você que responde sempre? Sim, quando abro caixa de perguntas, sim. E no direct... Quando não sou eu que leio, né? Quando é ele que abre, eu
depois ele vai e me mostra, assim, se tiver alguma coisa relevante e tal. Principalmente quando são de mulheres desabafando, aí é comigo, eu vou e respondo. Então fale pra todo mundo seu Instagram, as marcas que você trabalha, pode fazer a sua propaganda o meu toda. Instagram pessoal, né, é o Mona, com 2 N's de navio, né, Mona Moura 2013. O meu Instagram da minha marca são 2. @mmfitness com 2 S's no final .br e mmfit com temudo.eliminador. Como é que é essa daí? mmfit com temudo. mmfit.eliminador. Esse é o do medicamento. Isso aí é da linha de produtos naturais. E o outro é da loja que eu vou inaugurar, a loja física. Gente, todo mundo pergunta se é loja virtual. Não é. Eu quero uma loja física, porque, na verdade, o meu objetivo é criar uma rede de... Até mesmo se tiver que franquear depois, eu quero criar a marca. Então... E o que vai ter na tua loja? Essa loja vai ser moda praia, moda íntima e acessórios. Acessórios de sexy shop, mas assim, de vestuário, não de produtos. Por exemplo, olhinho, bolinha, não. Sim. Lingerie. Só vestuário. Chicote, roupão, hobby. Podemos receber também algumas coisas aqui pro estúdio. Né? A gente mostra. Quando for inaugurada a loja, a gente mostra. Tá programado para setembro. Vai ser lá na galeria, na Rainha do Bronze, na Intendente Magalhães, na Vila Valqueire. Tá te mandar um chicote pra cá, vou te dar tanta chicotada, Eduardo, mas tanta chicotada. Já tá em obra, gente. Tá em obra, mas tá já pra inaugurar quando? Em setembro. Em setembro, porque aí a gente vai vir com tudo pro verão, todo mundo vacinado, todo mundo doido pra poder ir pra rua, ir pra praia. E com a revistinha debaixo do braço. Vai arrebentar, muito bom. É isso aí. Arthur? Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Sigam todas as mídias sociais, estarão aqui embaixo na descrição. O pessoal acaba não sabendo, mas a descrição de todos os convidados aqui do podcast estão aqui embaixo na descrição. Tem a setinha aqui, então segue lá, dá o like, se inscreva no canal, marca o tal do sininho. E é isso aí, valeu. Até o próximo. Muito obrigado. Obrigada. Sucesso. Obrigada a vocês. Muito sucesso. Tchau. Tchau.